Olá, o Valeu Valer está no ar. Nessa edição, vamos destacar a principal causa de mortes de bovinos no Brasil, o botulismo, uma intoxicação alimentar causada pela ingestão da toxina mais potente que se conhece, a botulínica. Vamos mostrar os prejuízos econômicos, as diferentes formas de intoxicação e como controlar a doença. Saiba por que é melhor prevenir, afinal, quando o botulismo aparece no rebanho, pode trazer muitos prejuízos aos pecuaristas. Bom, Guilherme, essa é uma doença muito grave, tanto que é a que mais mata bovinos no nosso país e, assim, em pouquíssimas horas os animais podem morrer, né? É isso aí. Olá, Paulinha. Olá, você que nos assiste. É um problema seríssimo, porque, como você disse, é a toxina mais potente que se tem em conhecimento. 1 grama apenas dessa toxina é suficiente para matar um bovino de 500 quilos. E essa mortalidade, o tempo entre a ingestão da toxina e a mortalidade vai depender da quantidade de toxina que foi ingerida. Aquele animal que ingeriu muita toxina é coisa como se fosse uma morte súbita, é coisa rápida. Tem alguns animais que vão demorar um pouco mais porque ingeriram menos toxina. Então vamos conferir agora mais informações sobre o botulismo na reportagem do nosso colega Anderson Hartmann. O botulismo é uma doença que acontece em extensas áreas de pastagens deficientes em fósforo e está normalmente ligado ao hábito dos animais de roer ou chupar ossos. Nós devemos lembrar que o animal, como tem uma grande necessidade por esse mineral, vai procurar uma fonte alternativa. Qual seria essa fonte alternativa? É a presença de osso nas pastagens. E isso é a famosa osteofagia que os técnicos falam no dia a dia. O animal passa a mascar osso, a ingerir osso. E a toxina botulínica, ela é produzida quando a bactéria produz em condição de temperatura, umidade e decomposição animal e vegetal. Nas ossadas está uma das maiores fontes de infecção para o botulismo. Além dos bovinos, a doença pode acometer outros mamíferos e também aves e peixes. Caracterizada principalmente pela paralisia da musculatura esquelética, o botulismo também tem outros sintomas característicos. Falta de apetite, um emagrecimento progressivo, incoordenação motora, daí evolui para não consegue mais se levantar, começa a apresentar uma paralisia flácida da musculatura e isso vai evoluindo até a morte do animal, que pode acontecer desde poucas horas a alguns dias. O diagnóstico é feito principalmente através de um exame clínico e físico nos animais. E mesmo quando o animal não tenha morrido por botulismo, o cadáver pode ser fonte de intoxicação. O diagnóstico técnico laboratorial ele deve ser feito com a investigação e confirmação da presença da toxina botulínica no fígado e no conteúdo ruminal e ou intestinal desse animal. Quando não é possível lançar mão desse tipo de diagnóstico, nós devemos partir para a fazenda e fazer uma investigação, avaliar quais são os fatores que estão predispondo à ocorrência dessa doença, avaliar a suplementação mineral que esses animais estão recebendo, porque isso influencia diretamente na ocorrência ou não da doença no rebanho daquela propriedade, e reavaliar com muito critério o calendário vacinal desses animais. Uma vez com a doença, não existe tratamento prático e economicamente viável para o animal infectado no rebanho. E como se trata de uma doença com alta mortalidade, o melhor caminho é a adoção de 3 medidas preventivas básicas e necessárias: eliminar a fonte de contaminação, vacinar o rebanho contra a doença e fornecer suplementação de fósforo para os bovinos. Com isso, as 3 principais fontes causadoras estarão eliminadas. Nós devemos pensar que, basicamente, o botulismo ele se ancora em 3 fatores que vão causar a maior ocorrência da doença. É a suplementação mineral inadequada, onde nós tivemos a incorporação de áreas de pecuária em solos muito deficientes de fósforo, que é um mineral que o animal precisa muito para a sua fase produtiva, e assim nós temos que suplementar esse fósforo para que esse animal apresente todo o seu potencial genético, dando esse suporte com a suplementação. Nós devemos pensar na eliminação dos fatores de risco, que são um descarte adequado da carcaça dos animais que morreram, muito cuidado em evitar a contaminação de aguadas e também devemos programar um calendário de vacinação adequado para evitar a ocorrência da doença. A prevenção é a melhor forma para se combater o botulismo. Faça de sua fazenda um negócio, invista na sanidade do rebanho e colha melhores resultados. Produtor antenado é produtor com mais dinheiro no bolso.
Pois é, a gente viu na reportagem que não existe tratamento para o botulismo e é preciso, então, controlar a doença através do tripé vacinação, suplementação e eliminação das fontes de contaminação. Guilherme, aqui a gente tem uma amostra, né, de focos potenciais de botulismo. Isso, a gente trouxe algumas peças aqui para poder ilustrar bem quais são as principais fontes da toxina. Então vamos começar naquele botulismo clássico, causado pela ingestão dos ossos, né? O hábito que o animal mal suplementado, numa pastagem pobre em fósforo, ele adquire o hábito de roer ossos. Então isso aqui, gente, vamos pensar nesse osso quando ele está em decomposição lá na pastagem, tá? Essa ossada vai faltar sangue, então cria o ambiente de anaerobiose, né? A falta de oxigênio, que é o ideal para que esse micro-organismo se prolifere e libere a toxina. Então vai ter toxina no osso, nas cartilagens, nessas partezinhas que vão apodrecer, tá? Os animais que tiverem acesso a uma ossada dessa podem adquirir o botulismo e vir a óbito. É uma doença que pega tanto o gado de leite quanto o gado de corte. E o pessoal do gado de leite, principalmente, vai lembrar da silagem. Época da seca, vai dar uma silagem. Olha a diferença entre essas duas silagens. A silagem de cá, que é uma silagem que foi bem feita, uma silagem que teve uma boa compactação, por exemplo, foi bem feita, foi bem armazenada. Olha a coloração dela, uma silagem que está toda soltinha. Olha a silagem de cá, uma silagem que está toda saindo em pedaços, ó. Nossa. Isso aqui já é suficiente para esse material apodrecer, vai faltar o oxigênio, vai liberar a toxina. Os animais que tiverem acesso a uma silagem como essa podem vir a óbito. E você pensa, uma silagem indo para o coxo com 300, 400 animais num confinamento, por exemplo, ou numa fazenda de gado de leite. Todos os animais que tiverem acesso à toxina estão propensos a ter o botulismo. Um outro manejo que acontece muito nas fazendas é após a colheita do milho, né? Fica a palhada do milho e os animais têm acesso a essa palhada. Olha esse milho como é que ele tá, gente. Meu Deus. Então a palhada ela tá lá na época seca, mas vem uma chuva, por exemplo, da umidade, já é suficiente para formar essas áreas aqui, ó, mofo. Vai faltar oxigenação, o micro-organismo prolifera e já é suficiente também para matar animais. Então às vezes são aqueles animais que começou a morrer e tá morrendo só os animais que entraram na palhada. É o mal das palhadas que a gente chama. Tá? Muito importante na transmissão do botulismo. Rações, os concentrados, né? O pessoal compra a ração e começa a morrer vaca. Olha essa ração como é que ela tá. É uma ração que está toda mofada. Olha aqui, ó, a gente quebra ela, ó. Vocês olham, está toda mofada. Já é suficiente para o ambiente de falta de oxigênio e para proliferar o micro-organismo e liberar a toxina. Quantos animais vão receber essa ração? A gente já viu casos aí de perder todos os animais da fazenda em virtude de uma ração contaminada. E aí, finalizando essas fontes, Paulinha, eu trouxe um exemplo aqui da água, né, gente? A água, a gente fala, tem que ser uma água que a gente tem coragem de, pelo menos, lavar as mãos. Uma água igual essa daqui, gente, forma lodo, aquelas cacimbas, né, que os animais pisoteiam, defecam ali dentro, suficiente para ter a toxina também. Agora, após essa demonstração toda, Guilherme, é importante a gente lembrar do controle. Não existe tratamento. Isso. Aqui nós temos que lembrar do botulismo ligado ao hábito de roer osso, por exemplo. Eu tenho que melhorar a suplementação dos meus animais, colocá-los em uma boa pastagem e dar destino adequado para as carcaças. As carcaças não podem ficar no pasto, elas têm que ser queimadas, né? E depois enterradas bem fundo. O botulismo ligado a esses outros alimentos todos, eu tenho que produzir alimentos de qualidade e ter uma água de qualidade para os meus animais. Junto com isso, sempre lembrar de vacinar 100% dos meus animais. E aí nós vamos recomendar um protocolo com a Polistar, onde eu vou fazer uma primeira dose, que eu considero dia zero, já vai dar uma boa proteção. 30 dias após, eu faço o reforço para melhorar a imunidade e sustentar por mais tempo, e depois vem somente o reforço anual. Dessa forma, meus animais são protegidos. Tratando, né, controlando essa doença com muita seriedade, pois como a gente viu ao longo do programa, ela é gravíssima. Ela é gravíssima, ela mata. É isso aí, gente. Por hoje, o Valeu Valer fica por aqui. Obrigada pela audiência, a companhia e o seu carinho. Até a próxima edição. Tchau, tchau.